Você sabia que a tua vida, ela não é linear, ela é cíclica? Como assim? Olha, o Senhor fala para a gente olhar para a natureza, contemplar para a gente entender a nossa vida. Quando nós olhamos as árvores, ela não dá fruto o ano todo. Ela tem as estações dela. Por exemplo, no inverno, onde eu moro, as árvores, as folhas caem, não dão fruto e as folhas caem. Então, a árvore está descansando para quando chegar a primavera, as folhas voltam. Na estação dela, ela vai dar o fruto dela e é todo ano a mesma coisa. Se nós somos como árvore, por que a nossa vida não funciona da maneira como funciona na natureza? Vamos olhar o porquê não. Mas que estranho, se nós somos como árvores, se as árvores dão fruto na sua estação, por que nós vivemos uma vida toda infrutífera? Olha o que diz em Êxodo, capítulo 12. Vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para você. Você tem noção do que isso significa? Isso significa que Deus tem um calendário. E nós, do Ocidente, não temos conhecimento do calendário de Deus. Por isso nós não andamos nas estações de Deus e vivemos uma vida infrutífera e não entendemos o porquê. O versículo 3 diz: falem a toda a Assembleia de Israel e digam: no 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para a sua família, um por casa. Aqui vai entrar agora na festa da Páscoa. Gente, o Senhor ele falou exatamente, olha, no 10º dia deste mês. Mas que mês é esse que nós não sabemos? Aí nós temos que voltar lá para o calendário bíblico. O Senhor, ele fala qual é o mês. Se você for lá em Êxodo 13, versículo 4 diz, olha, vocês estão partindo hoje no mês de Abib, ou mês de Nissan. Então o primeiro mês do ano começa no mês de Nissan. No nosso calendário é entre março e abril. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo hoje no mês de Nissan e nós estamos comemorando. Hoje, por exemplo, é o 2º dia das festas dos pães asmos. Então, assim, a palavra do Senhor, ela já nos dá todo o direcionamento de como a nossa vida tem que ser. Somos nós que devemos buscar essas informações. E por que nós não estamos andando nas estações do Senhor? Porque nós não comemoramos as festas bíblicas, as festas do Senhor, que nos ativam e que quebram os decretos maus, as maldições sobre as nossas vidas. Então, que nós passamos ano após ano, carregando as mesmas experiências, as mesmas bagagens, ou até começando a cada ano vazios, porque nós não entramos no ciclo de Deus. E esse é o tema desse vídeo hoje, para a gente começar a viver como árvores frutíferas, a qual no seu tempo certo dá o seu fruto. Então já vimos que o mês começa com o mês de Nissan, o mês de Abib, né? Esse é o primeiro mês do ano. No nosso calendário gregoriano começa em 31 de dezembro para 1º de janeiro, mas no calendário bíblico não é entre março e abril. E a palavra do Senhor a gente lê muito clara. Olha para o Senhor, fala, olha, este será o primeiro mês do ano para vocês, né? Que é Gênesis, voltei para Êxodo 12. No 10º dia deste mês, então começou o ano no 10º dia, né? Cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para sua família, um por casa, exceto se a casa for muito pequena para um carneiro inteiro ou um cordeiro. Neste caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhá-lo, dividindo-o de acordo com o número de pessoas que o comerão. O animal deve ser sem defeito, um macho de 1 ano, e pode-se escolher um carneiro ou um cabrito. Olha, vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês, e então toda a Assembleia da Comunidade de Israel o matará ao escurecer. Porque tem gente que pensa assim, olha, mas Jesus é o Cordeiro Perfeito, né? Nós não precisamos mais fazer toda essa cerimônia. Você tem razão. Essa cerimônia, ela não é mais necessária porque o Cordeiro Perfeito, ele é Jesus. Mas o que o Senhor fala é, façam a festa lembrando do que aconteceu. E esse é um estatuto perpétuo. Muita gente acredita que o Velho Testamento ele foi anulado. Gente, isso é uma mentira. Não tem como eu educar os meus filhos a vida toda e no final falar assim, filho, esquece tudo que eu te falei, eu ando tudo aquilo ali, eu vou te dar novos ensinamentos. Gente, isso não existe. Nós humanos não fazemos isso, muito menos Deus, que ele não muda a palavra dele. Só que o que foi abolido? O cerimonial. Mas as comemorações não foram abolidas, porque Jesus mesmo, ele comemorou a Páscoa, só que ele era o Cordeiro Perfeito. Olha o que o Senhor fala aqui, olha. Em Êxodo, versículo 12, no versículo... Vou botar só no 7 de novo, rapidinho.
vou botar no 6, depois vamos ver o 7 e o 14. Olha, vocês devem guardar até o 14º dia do mês. O Senhor dá todo direcionamento, o dia certinho. E então toda a assembleia da comunidade de Israel matará ao escurecer. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo. Isso aqui sim não é mais necessário hoje para o sangue de Jesus. Mas olha aqui, olha. Nessa noite eles devem comer a carne assada no fogo. Deverão comê-la com pães asmos e uma uma verdura amarga. Porque a minha está aqui no hebraico, vou tentar traduzir. Com uma verdura, uma folha amarga. Não a comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça, as partes andando, né? Agora vai vir aqui, olha. Esta é a Páscoa, a festa do Senhor. Vou por agora com o versículo 14 que diz: este será um dia para vocês se lembrarem e o celebrarem como uma festa ao Senhor de geração em geração. Devem celebrá-lo como um regulamento perpétuo. Então, se o Senhor fala que é um regulamento perpétuo, é impossível desse regulamento ser anulado ou ser inválido. Qual que é a nossa confusão? Porque Jesus, ele é o Cordeiro perfeito. Nós não precisamos mais matar o animal, como está falando aqui, mas nós temos que comemorar a festa, porque o Senhor sempre fala assim, olha, lembra, porque a nossa mente humana, ela é muito curta. Se o Senhor não tivesse nos dado essa festa, nós já tínhamos esquecido há muito tempo da libertação de Israel do Egito. Tínhamos esquecido há muito tempo que há 2000 anos atrás o Senhor morreu na cruz por nós. Então nós fazemos as festas, comemorações para lembrar do sacrifício que o Senhor fez por nós. O que nós fazemos na comemoração? Nós sim comemos uma verdura, uma coisa amarga, uma folha amarga. Comemos pães asmos, que é pão sem fermento, e também comemos uma parte do cordeiro, uma parte que tem osso, para lembrar o sacrifício, mas é para lembrar o sacrifício. O ritual, aquilo sim, nós não fazemos mais hoje, mas trazer à memória o que foi feito por nós. Porque Israel, gente, o que acontece com Israel? O que é Israel pra gente? Israel pra gente o Senhor pegou aquela nação, fez com aquela nação pra gente olhar pra ela e ver como que Ele faz com as nossas vidas. Assim como Moisés foi o Messias que libertou eles do Egito, assim Jesus, o Messias, nos libertou também do Egito, só que foi do Egito da mão do inimigo. Assim como Israel foi tirado do Egito e levado para Canaã, nós também fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Então, só temos que olhar para Israel e ver o que acontece com a nossa vida no mundo espiritual. Mas as festas do Senhor, eu vou enfatizar muito sobre as festas do Senhor, porque nós vivemos uma vida infrutífera, porque nós não entramos no ciclo do Senhor, no calendário do Senhor, nós esquecemos das festas bíblicas através do... Por que, Senhor? Gente, porque alguém mudou isso. Tinha interesses que mudou isso. Tem uma razão porque nós nascemos debaixo de uma cultura totalmente feita. Eu vou repetir de novo o Êxodo 12, 14, porque tem que estar muito... Nós temos que entender a palavra do Senhor. Olha... Este será um dia para vocês se lembrarem e o celebrarem como uma festa ao Senhor de geração em geração. Deve celebrá-lo como um regulamento perpétuo. Agora vem a outra festa que acaba. Assim que acaba a comemoração da Páscoa, já engata direto em uma outra festa do Senhor. Olha, durante 7 dias vocês devem comer pães asmos. Que eu botaria para aqui. Então, no primeiro dia, removam o fermento de suas casas, pois quem comer o fermento, o pão fermentado, desde o primeiro até o 7º dia, deverá ser eliminado de Israel. No primeiro dia e no 7º dia, vocês deverão realizar uma assembleia particular para Deus. Durante esses dias, não se deve realizar nenhum tipo de serviço, exceto o necessário para a preparação do alimento. Vocês podem fazer apenas isso. Vocês devem guardar a festa dos pães asmos, pois nesse mesmo dia eu trouxe suas divisões da terra do Egito. Portanto, devem guardar esse dia de geração em geração como um regulamento perpétuo. Do entardecer do 14º dia do primeiro mês, então do dia 14 do primeiro mês, no entardecer, até o entardecer do 21º mês, então do dia 14 até o dia 21, vocês devem comer pães asmos. Nestes 7 dias não se deve encontrar nenhum fermento em suas casas. Quem comer qualquer alimento com fermento deve ser eliminado da comunidade de Israel. Não importa se a pessoa for estrangeira ou natural da terra. Não comam nada que contenham fermento. Onde quer que vivam, comam pães asmos. Gente, deixa eu falar assim, mas isso é só para Israel. Então você não é um Israel? Então você não foi enxertado em Israel? Porque o Senhor fala aqui muito claro que até o estrangeiro. Então, questionar a palavra de Deus, não acreditar que ela ainda é válida, mas viver uma vida infrutífera,
Então tem algo que não está batendo, porque nós, como filhos de Deus, como salvos do Senhor, devemos viver uma vida frutífera. Então nós temos que nos perguntar por que a minha vida está assim e o que eu posso fazer para mudar. E o que eu vou te sugerir urgentemente é começar a entrar no calendário de Deus. Começar a entrar nas estações do Senhor. Eu vou falar muito sobre isso aqui nesse canal, porque eu sei que é um engano que nós vivemos. E isso foi tomado da gente. Nós fomos totalmente separados de Israel, através da história do que aconteceu, né? Eu não vou entrar nesse assunto agora, talvez uma outra vez, mas nós fomos totalmente separados de Israel e nós perdemos a nossa essência, nós perdemos aquilo que deveria ser tão comum pra gente por fazer parte também de Israel. Mas eu creio muito que o Senhor está restaurando a nossa cultura do céu. O Senhor está restaurando, porque nós nascemos debaixo de uma cultura que já há muitos anos que desconhece a cultura israelita, que é o povo escolhido por Deus, os guardiões da palavra do Senhor. Eu não estou falando do judaísmo, não estou falando das tradições, daquela cultura, estou falando da palavra de Deus. Estou falando do que eles fazem, que está escrito na palavra do Senhor. Claro que tem muita coisa que eles colocaram, tem muita coisa que foi o homem que colocou, mas nós temos que aprender a ir para a palavra de Deus e olhar. É assim que a palavra do Senhor fala? Se não for, então, aqui, a palavra do Senhor, ela é o principal. Se eles estão exagerando em uma coisa, então, e eu acho que é desnecessário, eu vou fazer pelo menos aquilo que a palavra do Senhor está mandando fazer. O resto, se o Senhor não está pedindo, então não é uma coisa que eu tenho que fazer, porque o que é para nós fazermos, o Senhor deixou escrito pra gente. Mas não rejeita aquilo só porque você não conhece, não rejeita aquilo só porque você não foi ensinado, porque aquilo que você está rejeitando pode ser a ativação que você precisa para viver como árvore frutífera. O Senhor, pelo menos na minha vida, o Senhor, quando Ele me levou para esse entendimento, foi no meu secreto, sozinha em casa. Depois que eu descobri que existe, né, a nação de Israel, que vive assim e tudo, mas primeiro foi no meu secreto. Então o que eu ia te aconselhar é, pede ao Senhor, Pai, isso é verdade? Pai, fala pra mim. O Senhor mesmo vai te falar. Porque o que eu tô percebendo é o Senhor tá trazendo a gente de volta para as raízes, trazendo de volta para Israel, trazendo de volta para a palavra do Senhor. E não viver o engano que nós vivemos até agora, que fomos ensinados, mas sim viver aquilo que o Senhor fala que nós temos que viver, para vivermos como filhos dele, posicionados e dando fruto às estações certas.